A replicação do DNA começa em uma sequência de nucleotídeos chamada de origem de replicação. A enzima helicase desenrola a dupla hélice enquanto outras proteínas se ligam às fitas simples, estabilizando-as. Repare que as cadeias de nucleotídeos que perfazem a dupla hélice do DNA são antiparalelas, o que significa que apontam para sentidos opostos. Levamos em conta a orientação das riboses do DNA para indicarmos o sentido da cadeia ou fita do DNA. Existem 5 carbonos na ribose, sendo que a ribose de uma extremidade de uma das fitas apresenta o carbono 3 livre, enquanto a outra extremidade da mesma fita apresenta o carbono 5 livre. A outra fita se apresenta ao contrário. A enzima DNA polimerase adiciona nucleotídeos sempre na porção 3' do segmento de DNA, e nós dizemos que a polimerização se dá no sentido 5', 3' da fita nascente. Uma enzima chamada primase, uma RNA polimerase, produz sequências iniciadoras de polimerização, chamadas primers, para que a polimerase 3 comece seu trabalho. Os primers de RNA possuem cerca de 10 nucleotídeos que são complementares à fita molde. A DNA polimerase pode então adicionar desoxirribonucleotídeos para sintetizar uma nova fita de DNA complementar à fita molde. Por causa do antiparalelismo das duas fitas de DNA, as duas cadeias polinucleotídicas nascentes são alongadas por mecanismos diferentes. Uma das fitas é alongada continuamente no sentido da abertura da forquilha de replicação. Esta é a fita condutora, ou, do inglês, leading strand. A outra fita, chamada de lagging strand, é alongada no sentido contrário à forquilha de replicação, e ela é sintetizada descontinuamente por curtos segmentos de cerca de 200 pares de base, chamados fragmentos de Okazaki. Quando a DNA polimerase chega ao primer de RNA do fragmento de Okazaki anterior, ela dá lugar à DNA polimerase 1 para substituir os ribonucleotídeos do primer por desoxirribonucleotídeos. A DNA ligase promove as ligações fosfodiéster entre um fragmento e outro. Conforme a dupla fita de DNA continua sendo desenrolada, novos primers são feitos pela primase e a DNA polimerase continua polimerizando mais um fragmento de Okazaki. O esquema apresenta de maneira simplificada as DNAs polimerases polimerizando separadamente, uma alongando a fita leading e a outra alongando a fita lagging. Mas a realidade é mais complexa, sendo que as duas polimerases correm juntas no sentido da forquilha de replicação. A fita lagging se dobra para permitir o movimento do complexo de replicação.